pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. E o mercado começa a semana sem direção única, ainda refletindo os dados de inflação dos Estados Unidos e aguardando por mais dados de atividade econômica da China. Semana passada, os dados de balança comercial e inflação da China voltaram a reforçar o cenário de queda na atividade, o que vem mantendo o clima de cautela por lá. Também na semana passada, a Country Garden, que é uma das maiores construtoras do país, enfrentou uma queda forte depois que anunciou problemas com pagamento de cupons de juros em dólar. Hoje, a construtora teve mais um dia de queda bem forte, isso porque a empresa anunciou a suspensão da negociação de 11 títulos internos a partir dessa segunda-feira. E com isso, as ações da empresa hoje despencaram 16%, que é a mínima histórica para o papel. No final do dia, hoje também vão sair dados de vendas do varejo, produção industrial, taxa de desemprego e taxa de juros de médio prazo lá na China, o que vai influenciar bastante as negociações no dia de amanhã. Lá na Europa, semana passada teve como destaque o anúncio do governo italiano de que deve implementar uma tributação adicional no setor bancário, alegando que as instituições não repassaram lucros aos acionistas. A notícia acabou pegando o mercado de surpresa, que trouxe uma aversão a risco no setor bancário como um todo lá na União Europeia. Hoje o mercado europeu segue com viés de queda, reflexo do mercado asiático na sessão de hoje. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou mista com dados de inflação no radar americano. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu 0,44, S&P acumulou queda de 0,61 e o Nasdaq acumulou uma queda semanal de 2,13%. Por lá, os dados de inflação ao consumidor vieram mistos, com o número cheio vindo em linha com o consenso, enquanto o núcleo veio um pouco melhor do que o esperado. Já a inflação ao produtor, que saiu na sexta-feira, veio acima do esperado, tanto na visão ampla, como também olhando para o núcleo do indicador, o que acabou estressando a curva de juros por lá e aumentou o clima de cautela na sexta-feira. Ainda assim, a ampla maioria de mercado está esperando que o governo americano não suba mais as taxas de juros até o final do ano. No corporativo, a temporada de resultados do segundo trimestre está quase no fim. 90% das empresas do S&P já publicaram os seus números e dessas, 79% superaram as expectativas de lucro, mas somente 58% das empresas que já publicaram seus resultados superaram as expectativas de receita. Nessa semana, o principal destaque de agenda americana deve ficar com a ata da última reunião do Banco Central americano, que elevou a taxa de juros em 0,25% nessa última decisão. O mercado quer ver no detalhe o racional para essa última decisão e também tentar antecipar os movimentos das próximas reuniões, que, claro, pode acabar impactando bastante o comportamento dos ativos. Vamos atualizar os índices agora, S&P Futuro subindo 0,20%, Eurostoxx 600 subindo 0,14% agora, FTSE de Londres caindo 0,29% nesse momento. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 1,21% hoje e o índice de Xangai, lá na China, caiu 0,34%. Índice de mercados emergentes com queda de 1,47% agora. Os DXY, o Dollar Index, subindo 0,04%, enquanto os juros de 10 anos americanos caindo 0,17%, remunerando o investidor a 4,16% ao ano. Índice de commodities da Bloomberg caindo 0,08%. E o petróleo operando com queda nessa manhã, petróleo WTI caindo 0,30%, cotado a 82 dólares e 95 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,30%, cotado a 86 dólares e 55 centavos o barril, petróleo em queda, depois que o dólar subiu bastante na sexta-feira, com a inflação ao produtor americano vindo acima do esperado, e também com a China sendo um catalisador de risco para as commodities. O minério de ferro também sentiu o impacto da queda no setor imobiliário lá na China e caiu nessa madrugada. Lá em Dalian, o minério caiu 0,41% hoje e fechou cotado aos 99 dólares e 91 centavos a tonelada. O universo de criptoativos operando com leve queda nas últimas 24 horas, a principal criptomoeda, o Bitcoin, caindo 0,04%, cotado aos 29.375 dólares. Já o Ethereum cai 0,11% nas últimas 24 horas, cotado a 1.845 dólares. Por aqui, o Ibovespa terminou a terceira semana consecutiva no negativo, com queda acumulada de 1,2%, terminando a semana nos 118.065 pontos. O dólar subiu na semana 0,15% e fechou cotado aos R$ 4,91. Nossa curva de juros teve um leve aumento, refletindo as notícias de Brasília sobre o lado fiscal. Além da aprovação do arcabouço fiscal que segue pendente na Câmara, o governo também anunciou um novo PAC, que deve contar com mais de 1,6 trilhão de dólares
trilhão de reais, perdão, em investimentos. E desse total, as estatais devem compor mais de 362 bilhões de reais. A Petrobras aí vai somar a maior parte desse orçamento com 323 bilhões de reais em investimentos. Na parte de indicadores, o IPCA de julho veio na sexta-feira acima do esperado, uma alta mensal de 0,12%, enquanto as expectativas eram para uma alta menor de 0,08%. Apesar do número que ter vindo acima do consenso, a leitura de que a inflação de serviços está vindo numa trajetória de queda ajudou a manter a visão mais positiva para o Brasil. Além disso, também, as vendas do varejo do mês de junho vieram com uma alta mensal de 1,2%, enquanto o mercado esperava uma queda de 0,3%. Na nossa temporada de resultados aqui, 66 empresas que compõem o Ibovespa já reportaram os seus números e apenas 35% delas superaram as estimativas de lucro. Na semana agora, a temporada de resultados vai chegando mais ao fim e a gente vai contar aí com alguns nomes importantes para a gente acompanhar. A gente vai ver Embraer, Magazine Luiza, JBS e BR Foods aí como um dos principais nomes para a gente acompanhar nesse final de temporada de resultados do segundo trimestre para esse ano. Na agenda, a gente vai ter o IBC-BR de junho, que era para ter saído na sexta-feira, acabou sendo adiado, está marcado para sair hoje às 9 horas da manhã. O mercado aqui projetando um crescimento de 0,6% na comparação com o mês de maio. E para finalizar, na parte política, quarta-feira, o relator da reforma tributária ficou de apresentar um plano de trabalho lá na CCJ do Senado. Então, vamos olhar como é que vem esse novo assunto, esse novo capítulo desse assunto aí, que é a nossa reforma tributária. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até amanhã.